Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe o nosso dia, abençoe essa terça-feira, esse dia lindo que começa agora. Que seja um dia direcionado por Deus, um dia de bênçãos, um dia de propósito, que nós possamos fazer aquilo que nos aproxima do nosso Pai. E começar o dia com uma direção de Deus, não tem nada melhor, não tem nada que mais edifique a nossa vida do que começar o dia com tudo aquilo que nos aproxima do Reino, com a oração, com a leitura da Bíblia, com nossos devocionais aqui no nas nossas manhãs de fé e milagres. E hoje eu tenho certeza que esse tema vai ser pontual, vai ser exatamente o que nós precisamos ouvir e que fala: Deus não vai te dar algo que vai te afastar dele. Por vezes nós nos frustramos com aquilo que nós gostaríamos de ter, mas que Deus não nos dá, e precisamos entender que Deus não vai nos dar algo que vai nos afastar dele. Às vezes nós não entendemos agora, mas esse devocional ele vai nos ajudar a entender. Mas antes eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui pela primeira vez, te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho na opção todas, para não perder nenhuma mensagem aqui todos os dias. E se você puder e quiser, curta esse vídeo porque você vai ajudar ele a alcançar mais pessoas que vão ser abençoadas também, assim como nós. E agora, eu quero que você escreva aí nos comentários, mas só se você tem fé. Escreva, faça essa declaração, escreva como um decreto no mundo espiritual. Eu renuncio tudo o que me afasta de Deus. Escreva com muita fé. Eu renuncio tudo o que me afasta de Deus. Amém? E o versículo de hoje, ele está lá em Mateus 6,33, que diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém? É o que estamos fazendo agora. Muitas vezes, a nossa maior frustração nasce daquilo que não entendemos no tempo de Deus. Olhamos para portas que não se abriram, relacionamentos que não seguiram, oportunidades que escaparam e nos perguntamos: por que Deus? E a resposta, embora nem sempre visível de imediato, carrega uma verdade eterna. Deus não vai te dar algo que vai te afastar dele. Essa é uma daquelas verdades que não são fáceis de digerir, porque na nossa perspectiva limitada, há coisas que parecem bênção. Um emprego novo, um namoro promissor, uma oportunidade de crescer, tudo parece encaixar. Mas Deus vê o invisível. Ele não se move pelo agora, ele enxerga o depois. A Bíblia nos mostra isso repetidas vezes. Quando o povo de Israel pediu um rei, Deus sabia que aquilo não era o melhor. Mas eles insistiram tanto que ele permitiu, e Saul foi colocado como rei. A princípio, parecia certo, bonito, forte, carismático. Mas com o tempo, o coração de Saul se corrompeu. Aquilo que parecia vitória se tornou peso. Aquilo que parecia bênção os afastou da presença de Deus. Deus permitiu, mas não foi a vontade perfeita dele. Foi a permissiva. Por isso, às vezes o pior que pode nos acontecer é ele permitir algo que a gente insiste em segurar, mesmo que ele já tenha mostrado que vai nos fazer mal. Olhe também para o jovem rico. Ele fez a pergunta certa para a pessoa certa. Ele queria herdar a vida eterna. Ele era alguém que seguia os mandamentos, conhecia da lei. Mas quando Jesus disse: vai, vende tudo que tens e me segue, ele não conseguiu. O apego às riquezas falou mais alto e ele foi embora triste. Deus não queria tirar o bem dele, queria dar vida plena. Mas ele preferiu segurar algo que o impedia de viver o propósito. E Jesus não correu atrás, porque Deus não disputa espaço com os ídolos que a gente escolhe manter no trono do nosso coração. Deus não vai te dar um relacionamento que vai destruir a sua identidade nele. Deus não vai te dar um trabalho que roube toda a sua energia a ponto de você não ter mais tempo e nem disposição para buscá-lo.
Deus não vai te dar um palco se o seu coração ainda não aprendeu a adorar no secreto. Deus não vai te dar influência se ela for te levar ao orgulho. Deus não vai te dar o dinheiro se isso significar perder a sua alma. Ele quer te dar. Ele tem prazer em te abençoar. A Bíblia diz que Ele é Pai e que dá boas dádivas, mas boas aos olhos dele, não necessariamente aos nossos. Imagine um pai amoroso observando seu filho pedir uma faca afiada. A criança chora, implora, grita, mas o pai sabe que aquela faca nas mãos erradas vai machucar. Pode até matar, então ele nega. Não por maldade, mas por amor. E Deus é assim. Ele prefere ouvir o nosso choro por um não do que nos ver sangrar por um sim que nos destruiria. Às vezes, aquilo que você quer tanto agora está te afastando da essência. Quantas pessoas deixaram o altar depois que foram promovidas? Quantas pessoas pararam de orar depois que receberam aquilo que pediram? Quantas pessoas se perderam depois que a bênção chegou? Deus não quer apenas te dar coisas, Ele quer te manter de pé. José passou anos no Egito até se tornar governador. Mas Deus o manteve firme porque o propósito de José não era apenas governar, era preservar uma geração. Se ele tivesse recebido o cargo no tempo errado, talvez teria sido consumido pelo poder. Mas como ele foi forjado no silêncio da prisão, no anonimato, na dor da rejeição, Deus pôde confiá-lo com grandeza sem que a grandeza roubasse a sua essência. A pergunta hoje não é por que Deus ainda não me deu, mas será que eu estou pronto para receber e continuar perto dele? Porque Deus só dá aquilo que nos mantém dependentes. Ele não vai te dar uma bênção que se torne obstáculo. Ele não vai vai colocar nos teus braços algo que roube o lugar dele no teu coração. E se hoje você está sentindo que algo está sendo tirado, ou que uma resposta não chegou, ou que aquela porta que parecia tão boa não se abriu, lembre-se disso. Deus não te dá o que te afasta dele. E o que ele não dá é porque está protegendo algo maior. O céu não se move por emoção. O céu se move por propósito. Amém, amém e amém. E se hoje nós estamos passando por lutas, passando por dificuldades, passando por obstáculos, por aparentes privações, parece que portas se fecham, parece que pessoas que eram importantes para nós se afastam. Isso é porque Deus, Ele está nos preparando. E se hoje Ele está nos colocando, nos permitindo estar em situações que são difíceis, que nos colocam à prova, é porque Ele quer colocar muito sobre nós. É porque o que Ele está preparando é grandioso demais para nos dar, sem que nós estejamos fortes o suficientes para receber. Encare cada dificuldade como uma preparação. Quanto maior a dificuldade, maior a bênção que Deus está preparando para você. Por isso Ele precisa forjar o teu caráter, o nosso caráter, para ter certeza de que quando formos colocados na bênção, no cumprimento da promessa, nós vamos poder sustentar aquilo que Ele nos deu. Nós vamos ter o coração alinhado, forjado em caráter, em princípios, para não nos perdermos no caminho. Amém? Então vamos orar juntos. Senhor, meu Deus, meu amado e querido Pai. Ó Pai, hoje eu reconheço que nem tudo que eu desejo é aquilo que eu preciso, Pai. Me ensina a confiar nos Teus nãos, tanto quanto eu confio nos Teus sim. Me mostra, Pai, se há algo errado no meu coração que está tomando o Teu lugar. Pai, se estou amando mais a bênção do que a Ti.
me alinha novamente com o teu propósito. E eu renuncio, Pai, tudo que me afasta de Ti, mesmo que pareça bom aos meus olhos. Eu não quero conquistas que me tirem da Tua presença, Pai. Eu quero viver os Teus planos, mesmo que demore e mesmo que custem. Eu prefiro o deserto contigo, Pai, do que qualquer reinado, qualquer palácio sem Ti. É o que eu te peço e eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe o nosso dia, que você também possa ser um canal de bênção de Deus, enviando esse devocional para alguém que você sentir no seu coração agora, porque você vai ser ainda mais abençoado por derramar essa bênção. Amém? E amanhã, se Deus quiser, nós nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres. Que Deus te abençoe.